Vamos continuar com a exposição desse capítulo, começando no versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Como nós cantamos, Senhor, a Tua lei é preciosa. A Tua palavra, Senhor, é um tesouro melhor do que ouro e prata. Os Teus mandamentos são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E é por meio da Tua palavra que se admoesta o Teu servo, Senhor. Por isso nós, como Tua igreja, nos expomos diante de Ti, para que a Tua palavra venha a nós e mude o nosso ser. Eis a nossa vida e o nosso coração diante de Ti, Senhor. Usa a Tua palavra para dividir aquilo que não se divide, para dividir alma e espírito, juntas e medulas, para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração.
Usa a tua palavra, Senhor, para expor o nosso pecado, não para juízo, mas para arrependimento e salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Nós falamos hoje pela manhã sobre uma sociedade que é cheia de distrações, que está mergulhada num mar de entretenimento e que se distrai com muitas coisas. E um dos problemas de um mundo cheio de entretenimento é o problema da procrastinação. E é curioso que há uma verdadeira avalanche de literatura e de vídeos no YouTube sobre como vencer a procrastinação. O curioso é que os teólogos cristãos escrevem sobre procrastinação há muitos séculos. No século XVIII, Jonathan Edwards escreveu um pequeno livro sobre procrastinação. E muito antes dele, Agostinho escreveu algo sobre o mesmo tema. O que é interessante é que você vai pegar esse livro, achando um desses livros, ou um desses sermões, achando que vai ler algo sobre como usar melhor o seu tempo, como ser mais produtivo, como fazer mais e melhor. E o que você vai encontrar quando você abrir um desses sermões, na verdade, é uma palavra falando sobre não adiar o arrependimento. Era esse o significado de procrastinação nos escritos desses homens de Deus do passado. Eles estavam muito preocupados com a nossa tendência de procrastinar o arrependimento do pecado. Eles estavam muito preocupados com a nossa tendência de adiar a necessidade que nós temos de lidar com as trevas e a escuridão da nossa própria alma. E Agostinho, escrevendo sobre arrependimento e procrastinação, ele disse palavras muito poderosas. Ele disse: Deus prometeu perdão para o seu arrependimento, mas Ele não prometeu um amanhã para a sua procrastinação. Deus prometeu um perdão para o seu arrependimento. Se você se arrepender, Deus certamente perdoará. Mas Deus não te prometeu que você terá mais um dia para lidar com a sua necessidade de arrependimento. Por isso, irmãos, é um perigo terrível presumir que Deus nos dará mais tempo, presumir que Deus nos dará mais uma chance de nós nos arrependermos do pecado. Por isso que a Escritura frequentemente nos exorta: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. O que nós vimos hoje de manhã é um homem, um rei arrogante, idólatra, que adiciona um pecado por cima do outro. Ele dá um banquete sensual e idólatra no meio de uma situação de guerra, quando os medos e persas estão sitiando a cidade da Babilônia. Ele, na sua arrogância, presume que não será derrotado, dá um banquete e, além de chamar as mulheres e concubinas para participarem desse banquete sensual, ele manda buscar os tesouros do templo de Jerusalém e vai beber e zombetear do Deus de Israel, dando louvores aos deuses que nada são. Acontece que, na zombaria, no meio dos festejos, no meio do som das músicas, do bater dos garfos e facas, no barulho das taças brindando, Deus resolve anunciar que não há mais uma porta aberta para o arrependimento de Belsazar. E, de repente, enquanto o rei festeja com os seus convidados, enquanto ele entoa louvores à multidão dos seus deuses, o silêncio no salão começa a se estabelecer. E, de repente, ele percebe que tem algo acontecendo. Uma mão no meio das sombras escrevendo palavras incompreensíveis na parede. Ele se assusta, se assombra, fica apavorado pelo senso de culpa, manda chamar os sábios pagãos e eles nada sabem dizer ou fazer. E ele permanece aterrorizado, até que provavelmente a sua avó, a rainha mãe, se aproxima dele e diz: há um homem no reino que pode interpretar o escrito. Hoje pela manhã o nosso foco foi na tolice do rei, em contraste com a sabedoria de Daniel. O testemunho que é dado dos pecados do rei, da sua tolice idólatra e arrogante, em contraste com a sabedoria do homem de Deus,
que entra em cena para interpretar o escrito. O nosso foco agora à tarde está em outro detalhe dessa narrativa, muito importante: a recusa de Beltsazar em arrepender-se e o resultado da sua dureza de coração. Irmãos, a mensagem dessa segunda sessão de Daniel capítulo 5 é uma mensagem dura, é uma mensagem difícil, mas uma mensagem necessária para nós. E a mensagem é esta: Deus julga com sentença de morte todo pecador impenitente, todo pecador que não se arrepende. Deus julga com sentença de morte todo pecador impenitente. Nós vamos ver isso em 3 pontos. Em primeiro lugar, dos versos 13 a 17, nós vemos o cinismo arrogante do pecador impenitente. O cinismo arrogante do pecador impenitente. Olhe comigo para o verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? A maneira como Beltsazar recebe Daniel é curiosa, porque você esperaria que depois de toda essa cena tão aterrorizante, lembre-se, o rei está com seu manto real molhado porque não conseguia mais controlar suas funções corporais, o rei está apavorado, seu semblante está descaído, e a rainha mãe disse: existe só um homem em todo o reino que é capaz de te dar a interpretação. Você esperaria que Beltsazar receberia Daniel com respeito, com honra, com deferência. Você esperaria que ele viria humilhado. Irmãos, aqui está desde o início estabelecido para nós uma verdade muito importante. Choro, pavor, reações emocionais não são sinal inegável de arrependimento. Beltsazar estava tremendo no corpo inteiro, e você pensa: eis aí um homem movido pelo Espírito Santo, ele vai se converter. E então Daniel entra em cena, e ele é o mesmo homem duro e arrogante de sempre. Ele olha para Daniel, para esse profeta, de quem a rainha disse: ele tem o Espírito do Deus Santo. E Beltsazar olha para Daniel e diz: és tu aquele Daniel? Aquele filho do exílio, aquele escravo que meu pai Nabucodonosor trouxe de Judá? Há toda uma ênfase humilhante sobre Daniel, como se Daniel fosse de fato um escravo e como se ele viesse de uma nação insignificante, a terra de Judá. E Beltsazar o desdenha, o despreza e fala com a sua altivez típica: trazido por meu pai. Se tu és alguma coisa, foi meu pai que fez alguma coisa de ti. Um homem bêbado, arrogante, cínico, rebaixa Daniel. Embora ele repita as coisas boas que a rainha mãe tinha dito de Daniel, ele parece não acreditar. Veja que 2 vezes ele diz: eu tenho ouvido de ti. Ele não diz, eu sei que tu podes interpretar, eu sei que tu és um homem cheio do Espírito de Deus. Não, ele diz: eu ouvi. Não há fé, há incredulidade no coração desse homem. E se não bastasse tudo isso, ele tenta comprar Daniel com presentes. Veja o que é dito no final do verso 16. Se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Ele repete para Daniel as ofertas que ele havia feito para os outros sábios da Babilônia. Mais uma vez, um homem arrogante, os exércitos ao redor dele. Tudo parece estar desmoronando, e está, mas ele não aceita. Ele olha para o seu reino como se fosse um reino eterno. E ele diz a Daniel: eu vou te dar honras e posição. Eu vou te dar poder e aparência e riqueza, se você interpretar o escrito na parede. Daniel, no verso 17, um homem nos seus 80 anos, um homem que já viu muitas vezes essa exibição da pompa real, essa exibição de um poder terreno que parece invencível, mas que não é. E Daniel, com a sua sabedoria de um homem experimentado no sofrimento e experimentado na sua confiança em Deus, Daniel se dirige ao rei sem nenhuma cerimônia e diz: os teus presentes fiquem
contigo e dá os teus prêmios a outrem. Por que Daniel fala com essa firmeza contra o rei Belsazar? Daniel está lembrando ao rei de que ele é um profeta genuíno que não pode ser comprado. Se os irmãos se lembram da história de Balaão e Baraque no livro de Números, vocês se lembram que era um costume dos reis pagar a profetas para que os profetas falassem boas coisas sobre o futuro, para que os profetas dissessem paz, tudo vai ocorrer bem com o teu reino será próspero e ninguém vai te afetar. E Belsazar está tentando comprar Daniel aqui para que ele profetize coisas boas. Ele sabe que tem algo de muito errado com aquele escrito na parede, ele sente o peso da culpa dos seus pecados, e ele chama o profeta e diz: fala coisas boas, diz que isso aí é para outro rei, diz que essa mensagem terrível não é para mim, mas para os meus inimigos. Mas Daniel diz: os teus presentes dá a outrem. Não há dinheiro que compre a minha profecia. Não há dinheiro que mude o que eu tenho a dizer. Se Deus falar bênção, eu vou anunciar bênção. Se Deus falar maldição, eu vou anunciar maldição. Além disso, Daniel recusa os presentes porque eles não têm valor nenhum. Ele sabe que o rei vai ser derrotado. Ele sabe, isso vai ficar claro, que a mensagem é uma mensagem de derrota absoluta e de destruição para o rei e para o reino. É como se, na cabeça de Belsazar, ele está oferecendo grandes honras, mas na cabeça de Daniel, o que o rei está oferecendo é um iogurte vencido, é algo com data de validade expirada. Ele sabe que não tem valor nenhum e ele diz: os teus presentes fiquem para outro. Irmãos, uma primeira pausa nós precisamos fazer ao olhar para esses versos 13 a 17. E precisamos, irmãos, nos lembrar de que esse é o esperado, essa é a reação que nós devemos esperar do mundo com relação aos mensageiros de Deus. Nós já vimos isso anteriormente no livro de Daniel, mas mais uma vez aqui nós somos confrontados com essa verdade de que nós não deveríamos nos surpreender quando o mundo trata os mensageiros de Deus com desdém, com desprezo. O Senhor Jesus nos ensinou a esperar por isso. Toda a história dos profetas é a história de homens que falaram a verdade e foram desprezados pelos pecadores impenitentes. E nós, quando falamos do Evangelho para as pessoas à nossa volta, nós, quando chamamos as pessoas para virem à igreja, nós não deveríamos esperar o aplauso do mundo, nem a aceitação do mundo, mas o desdém, o desprezo. És tu aquele crente? És tu aquele cativo? És tu aquele judeu, aquele da tribo de Judá? És tu aquele seguidor do crucificado? Nós não deveríamos nos surpreender quando o mundo nos trata com desprezo. Mas mais importante, nós nunca devemos mudar a mensagem para receber o favor do mundo. Nós nunca devemos mudar a mensagem para receber o favor do mundo. Daniel não é o único profeta de Deus a receber oferta de presentes. E nós, como cristãos, somos frequentemente assediados com essas ofertas de favores e de honras. A aparência, o amor do mundo, o poder, a riqueza, uma promoção no trabalho. Coisas que nos são oferecidas se nós comprometermos as nossas crenças. Se nós deixarmos de lado aquele ponto conflituoso da nossa fé, se nós aceitarmos dizer que existem outros caminhos para a salvação além de Jesus Cristo, se nós aceitarmos dizer que a Bíblia não é a palavra inerrante de Deus, se nós aceitarmos dizer que os padrões de Deus para a sexualidade e para o gênero não são tão firmes e fixos assim, se nós fizéssemos apenas isso, o mundo nos vestiria de púrpura e colocaria um colar de ouro no nosso pescoço e nos proclamaria o terceiro no reino. Nós não podemos mudar a mensagem para receber o favor do mundo. Nós vemos aqui o cinismo do pecador impenitente nesses primeiros versos. Mas a situação vai piorando. A situação de Belsazar vai piorando.
Daniel termina o verso 17 dizendo: eu lerei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então, dos versos 18 a 23, nós vamos ver o sonho sendo interpretado, o escrito sendo interpretado, mas muito mais do que isso. É interessante que Daniel faz mais do que simplesmente ler e interpretar o que está escrito na parede. Daniel prega um sermão para o rei, ou talvez melhor dizendo, Daniel prega um sermão contra o rei. E ele vai, a partir do verso 18, expor os crimes do pecador impenitente, os crimes do pecador impenitente. E nós vamos agrupar esses crimes em duas categorias. Nós vamos ver, de um lado, o pecado contra a luz de Deus, versos 18 a 21, e depois o pecado contra a glória de Deus, versos 22 a 23. Olhe para os versos 18 a 21. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas temiam diante dele. Matava a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E veja o final, verso 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração. Daniel olha para o rei e diz: Rei, tu és rei há pelo menos 10 anos. Tu viveste, ó rei, tempo suficiente para conhecer a história que eu vou te contar de cós salteado. Lembre-se que o capítulo 4 foi uma carta aberta que Nabucodonosor escreveu. É como uma coletiva de imprensa que ele deu, contando a sua história e mostrando como ele foi humilhado e depois restaurado pelo Deus Altíssimo. Certamente essa carta de Nabucodonosor era conhecida de todos os súditos do seu reino. Quanto mais da família real, quanto mais dos seus filhos e netos, todos ouviram aquela história. Ela estava nos livros de história, ela estava nos jornais, ela estava nas cantigas que as pessoas cantavam em honra ao rei. Ela estava por toda parte. Essa história era pública e notória. Belsazar conhecia a história da humilhação e restauração de Nabucodonosor. Ele sabia que o seu rei, que o seu avô tinha sofrido como um animal, tinha enlouquecido e tinha ido viver entre os animais. E somente quando ele reconheceu que o Deus Altíssimo é o verdadeiro soberano dos reis da terra, foi que ele foi restaurado, trazido de volta ao palácio, e o seu reino se restabeleceu. Daniel relembra a Belsazar a história do seu avô, do seu ancestral. E ele começa lembrando o fato fundamental de toda essa história. Todo o poder que os reis têm vem de Deus. Veja o verso 18. O Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, reino e grandeza, glória e majestade. Essa foi a mensagem que Nabucodonosor ignorou. Essa foi a mensagem que Nabucodonosor fingiu não saber, que o poder que ele tinha vinha do Deus Altíssimo. Então foi preciso que ele fosse rebaixado, que ele fosse humilhado, para que ele de fato reconhecesse essa verdade e desse glória ao Deus do céu. Daniel, ao narrar essa história, contrasta ainda mais a glória verdadeira de Nabucodonosor com a glória fantasiosa de Belsazar. Nabucodonosor tinha sido aquele que de fato tinha transformado Babilônia num grande império. Ele de fato tinha grandes feitos para narrar. Ele de fato tinha grande glória para contar. Ele tinha feito muitas coisas na engenharia, na guerra, na sabedoria. Ele tinha transformado a Babilônia de algo pequeno em um grande império mundial. Ele dava vida a quem quisesse viver, matava quem queria que morresse, exaltava quem queria exaltar, rebaixava quem queria rebaixar.
Ele era de fato um homem grande para os padrões humanos. E Daniel diz, mesmo esse grande homem, teu avô, mesmo esse grande homem, foi rebaixado pelo Altíssimo e se tornou como um nada. Mesmo esse homem de grandes feitos, esse homem que entrou para a história, mesmo ele não é ninguém e não é nada perante o Altíssimo. Mas tu, Belsazar, tu que não construíste nada, Belsazar é a encarnação daquele ditado: pai rico, filho nobre, neto pobre. Ele é o neto de Nabucodonosor. Ele herdou tudo do pai, ele herdou tudo do avô. E tudo que ele consegue fazer é dar uma festa e fingir que o mundo vai bem quando tudo está se acabando. Daniel olha para ele e diz, você não é ninguém perto do seu avô. Agora, se o seu avô foi humilhado dessa forma, imagine você. Daniel se aprofunda um pouco mais e diz, teu avô, Nabucodonosor, se esqueceu de dar glória a Deus. Ele se tornou presunçoso e por isso ele foi abatido. Mas finalmente ele reconheceu a superioridade de Deus. E finalmente ele foi restaurado. Qual é o ponto desses versos 18 a 21? O ponto é Daniel está olhando para o rei Belsazar e diz, você deveria ter aprendido a lição do passado. Nós dizemos que a história está escrita e é estudada para não ser repetida, pois você deveria ter estudado a história para não repetir a presunção do seu avô. Você tinha a luz de Deus representada pela história do arrependimento de Nabucodonosor, e mesmo assim, você imitou os seus erros e os seus pecados, em vez de imitar a sua humilhação e a sua conversão. Mas Daniel continua no seu sermão. Ele vai dizer a Belsazar, você não pecou apenas contra a luz de Deus, você pecou também contra a glória de Deus. Veja os versos 22 e 23. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. O que foi que Belsazar fez? Em vez de aprender com os erros do seu avô para não repeti-los, ele repetiu os erros. Em vez de aprender com os acertos do seu avô para imitá-los, ele ignorou os acertos. Ele conhecia a história, mas preferiu ignorar a lição. Ele deveria ter se humilhado como Nabucodonosor se humilhou, mas ele se levantou arrogante contra o Altíssimo. E para piorar, ele profanou os utensílios sagrados do culto de Deus e escolheu louvar ídolos que nada são, em vez de louvar o Altíssimo que dá vida. A expressão que aparece no final do verso 23 é interessante. Ele diz, a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. O apóstolo Paulo vai dizer algo parecido em Atos 17, quando, falando aos gregos atenienses, ele diz, é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Porque como um dos poetas de vocês diz, nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Daniel olha para Belsazar e diz, a mão de Deus é dela que você come, é ela que te sustenta, é Ele que faz os teus pulmões se moverem, dilatarem e se encherem de ar. É Ele que mantém o teu coração pulsando, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá sustento, é Ele que te dá tudo o que tu tens. Mas em vez de escolher louvar a mão de Deus, você escolheu fazer ídolos com as suas próprias mãos e adorá-lo.
E agora, essa mão de Deus que te sustenta, a mesma mão que escreveu na caiadura da parede, é a mão que agora vai te esmagar. Provavelmente o escritor de Hebreus pensava em Belsazar quando ele disse: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É bom se alimentar das mãos de Deus. É bom ser sustentado pelas mãos de Deus. É bom ser confortado pelas mãos de Deus. Mas é terrível cair nas mãos do Deus vivo. E essa é a mensagem que Daniel anuncia ao rei nesse sermão. Irmãos, há muitas lições para nós aprendermos aqui. Eu queria que nós pensássemos sobre algumas delas. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a vocês, crianças e jovens, e dizer a vocês: olhem para o exemplo dos pais de vocês. Olhem, crianças e jovens, para os exemplos que os pais de vocês dão. Principalmente o exemplo positivo que eles dão de fé no Senhor Jesus, de arrependimento para com Deus, de humildade diante do Senhor, os exemplos que eles dão de viver uma vida piedosa e de se esforçar por andar nos caminhos do Senhor. Olhem para esses bons exemplos dos pais de vocês e aprendam, e imitem e sigam esses exemplos. Olhem também para os exemplos negativos. Como pais, nós damos maus exemplos, não poucas vezes. Vocês não precisam seguir o mau exemplo dos pais de vocês. Vocês não precisam repetir os erros dos pais de vocês. Vocês não precisam fazer as mesmas coisas que os pais de vocês fazem. Vocês podem olhar para os erros deles e dizer: eu vou por outro caminho pela graça de Deus. Eu vou fazer diferente pela graça de Deus. Agora vocês, pais, vocês precisam dar bons exemplos para os filhos de vocês. Os bons exemplos que vocês dão serão uma fonte de bênção para eles, se eles seguirem esses bons exemplos. E serão também um testemunho contra eles, se eles escolherem seguir outro caminho. Mas vocês precisam dar bons exemplos para os filhos de vocês. Especialmente vocês precisam ser exemplos de humildade, à luz do texto que está diante de nós. Vocês precisam ser exemplos de humildade, de pessoas que não são arrogantes, pretensiosas, presunçosas, orgulhosas, mas pessoas que se humilham, homens e mulheres que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Quando vocês orarem com os filhos de vocês, confessem pecados específicos diante de Deus. Não se envergonhem de expor o coração e de rasgar a alma de vocês diante do Senhor, apesar de os filhos de vocês estarem vendo. Isso será um exemplo poderoso de humildade. Eles vão ver a humilhação de vocês diante do Senhor e vão saber: eu posso me abrir com o Deus vivo. Eu posso expor a podridão da minha alma diante do Deus vivo e crer que eu receberei perdão, como meu pai e a minha mãe creem que recebem perdão. Orem confessando pecados específicos. E quando vocês pecarem contra o filho de vocês, confessem a eles. Peçam perdão a eles. Sejam conhecidos dos filhos de vocês como exemplos de pessoas que se humilham diante do Deus Altíssimo e que sabem dizer: eu pequei, eu fiz o que é mal diante dos olhos do Senhor. Sejam exemplos de humildade para os filhos de vocês. Irmãos, lembrem-se de mais uma coisa lendo esses versos. Lembrem-se de que nós seremos mais culpados do que os ímpios se nós negligenciarmos a luz que nós temos recebido. Os puritanos e os reformadores escreveram muito sobre essa expressão pecar contra a luz. E o que isso significa? O que significa pecar contra a luz? Significa ter recebido a luz do Evangelho, conhecer o caminho da salvação, conhecer a bondade e a benignidade e a paciência de Deus, saber que existe um caminho aberto para pecadores arrependidos e ainda assim escolher pecar contra o Senhor.
Pecar contra a luz é pecar contra o conhecimento do Evangelho de Cristo. É pecar contra aquilo que nós sabemos sobre a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. E os puritanos e os reformadores escreveram muito para a igreja, dizendo: se vocês pecam contra a luz, vocês cometem um pecado mais grave do que os pagãos. Thomas Watson escreveu: uma coisa é pecar por falta de luz. Uma coisa muito pior é pecar contra a luz. Quem peca por falta de luz, peca por ignorância. Quem peca contra a luz, peca com um conhecimento mais especial. O puritano Jeremiah Burroughs escreveu também: em sua rebelião contra a luz, você agrava todos os seus pecados anteriores. Deus faz pouco caso do tempo da ignorância, mas agora, se você não se arrepender, o machado está posto à raiz das árvores. O seu pecado, ele diz, é maior do que o pecado dos pagãos. Não há nenhum dentre todos os pagãos que viva tal agravamento de seus pecados como você, porque você vive sob a luz do Evangelho. Não há maior condenação entre qualquer outro povo da terra, ele diz, do que esta, do que rebelar-se contra a luz, visto que ao fazer isso, você se torna cego voluntariamente. Quando você peca contra a luz, você se torna cego voluntariamente. Foi o que Belsazar fez. Ele viu seu avô sendo convertido a Jesus Cristo. Ele teve a oportunidade de fazer o mesmo e decidiu ignorar. E decidiu pecar contra a luz. Mas deixa eu terminar ainda essa sessão falando com você que talvez diga: nesse caso, eu vou parar de vir à igreja, para ter menos luz. Eu vou deixar de ouvir o Evangelho, para que a minha condenação seja menor. Talvez você não peque contra a luz, mas você será da mesma forma indesculpável no último dia. Você pode não ter pecado contra a luz do Evangelho, mas você terá pecado contra a glória de Deus. Romanos 1 diz exatamente isso: tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não haverá salvação para você que escolhe se esconder da luz do Evangelho. Só há condenação e juízo, porque o único caminho de salvar-se o homem, o único caminho de salvação, está em ouvir a voz do Evangelho, está em ouvir a graça de Jesus Cristo. O final do capítulo nos fala, depois de termos visto o cinismo, os crimes do pecador impenitente, os versos 24 a 31 nos dão a condenação do pecador impenitente. Daniel vai agora interpretar o sonho, interpretar o escrito. E ele vai ver essa interpretação se cumprir no mesmo dia. No mesmo dia. Veja o verso 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Veja que o escrito é interpretado por Daniel. Provavelmente, o escrito havia sido gravado em um alfabeto diferente, seja o alfabeto de uma nação que que Belsazar não conhecia, seja talvez um alfabeto totalmente desconhecido dos homens, nós não sabemos. O fato é que ninguém conseguia ler o que estava escrito ali, não era simplesmente um problema de entender o significado, mas de fato eles não conseguiam nem pronunciar as sílabas do que estava ali escrito. E Daniel, então, lê o que está escrito, e são 4 palavras, Mene, Mene, Tekel e Parsim.
Essas palavras nós não conhecemos o significado exato de cada uma delas, porque dependendo de como a gente coloca as vogais no aramaico, elas podem significar coisas diferentes. E provavelmente isso era intencional, provavelmente havia um duplo significado intencionado por Deus aqui, e nós vamos ver isso. O fato é que Daniel dá a interpretação autorizada do que Deus está revelando ao rei Belsazzar. E ele diz que cada uma dessas palavras significa basicamente que o rei Belsazzar foi examinado, foi julgado e foi condenado. A mensagem simples desse texto é: eu sondei os pensamentos e os propósitos do teu coração, ó rei, diz o Senhor, e eu encontrei o suficiente para te condenar. Eu não encontrei o suficiente para te salvar. Daniel interpreta as palavras da seguinte forma: Mene, Mene significa o reino foi contado e avaliado por completo, por isso 2 vezes a mesma palavra, e já acabou. É como se Deus tivesse contado os dias no calendário, os dias que ele havia determinado desde antes do nascimento de Belsazzar. Lembrem-se que o Salmo 139 diz isso: os nossos dias foram contados antes mesmo de nós havermos nascido. A mensagem aqui é: Deus contou os teus dias, ó rei, os dias do teu reino, e hoje é o último. Não tem mais um dia para você viver. A segunda palavra, tekel, é uma palavra que denota peso ou exame. E Daniel diz: foste pesado na balança e achado em falta. Tuas conquistas, tuas supostas virtudes, teu poder, tua glória, tudo que você é e tudo que você tem colocado numa balança, não chegou no peso necessário para a tua salvação. Foste achado em falta. Carece da glória de Deus. O padrão não foi atingido. A medida necessária não foi alcançada. É como se num teste de aptidão física, num concurso, Belsazzar deveria dar 300 voltas e ele deu 3. Ele deveria fazer 50 barras e fez 5. Ele deveria nadar 40 voltas e nadou 4. Ele foi pesado e achado em falta. A última palavra, Peres, ou Parsim, que é o plural de Peres: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Como o rei foi reprovado no teste, a mensagem é: o teu reino acaba aqui. Ele será entregue a outro reino. Ele será entregue a outro povo, os medos e os persas. O final do texto é a simples execução de tudo aquilo que foi profetizado através do escrito. No verso 29, curiosamente, Daniel é honrado com aqueles presentes que ele havia antes recusado. E a ideia, mais uma vez, nós já vimos isso ao longo do livro de Daniel. A ideia é de que o povo de Deus vai ser vindicado no julgamento dos ímpios. Quando os ímpios são julgados, o povo de Deus é honrado. Quando as nações são destruídas e os inimigos de Deus são humilhados, o povo de Deus é honrado e exaltado. No verso 30, a palavra se cumpre com exatidão. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E no verso 31, o reino é passado aos medos e aos persas. Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Dario o Medo é provavelmente o título medo de Ciro o persa. O mesmo rei, Ciro era rei da Pérsia. Com alguns anos do seu reino, ele conquista o reino da Média, ele era um neto de um rei medo, ele destrói o reino da Média, conquista para si e se torna ao mesmo tempo o rei dos medos e dos persas. E era comum naquela época que ao assumir o trono de uma outra nação, você assumia também um nome daquela nação. Nós vemos isso acontecer em vários lugares na Bíblia, por exemplo, Jeoaquim também tinha o nome de Eliaquim, Uzias também tinha o nome de Azarias. Especialmente em 1 Crônicas, capítulo 5, nós temos um homem chamado Pul, rei da Síria, que no mesmo verso é chamado de Tiglat-Pileser, rei da Síria. Era comum que reis tivessem mais de um nome. E por isso é muito provável
que Dario aqui, o referido, seja Ciro, o persa, o nome medo que Ciro havia assumido ao conquistar o reino da Média. O que é curioso é que Ciro ou Dario tinha 62 anos, e esse é um possível significado também das palavras mene, mene, tekel e parsim. Elas podem ser vocalizadas de uma forma que significa, foi contada uma mina, um ciclo e 2 meios ciclos, que são 62 ciclos, exatamente a idade que Ciro tinha. O peso do dinheiro é provavelmente um símbolo da idade do rei invasor. Seja como for, irmãos, a mensagem que foi dada a Belsazar foi certa. O teu reino acabou. Os teus dias de vida acabaram. Isso se cumpre naquela mesma noite. Na noite do banquete se fez luto. Na noite da festa se fez silêncio. Na noite da zombaria e da humilhação do Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo silenciou a risadagem do rei pagão. Ele começa a noite festejando, termina a noite no túmulo, termina a noite morto. E o que é de muita sobriedade para nós, irmãos, é pensar que esse homem foi provavelmente assassinado dentro daquela própria festa, ou talvez depois de ir para o seu quarto, porque todos os historiadores narram que a Babilônia foi derrotada sem invasão. A Babilônia foi derrotada por Ciro sem batalha. O que os historiadores pagãos contam é que os medos e persas desviaram o curso do rio Eufrates, e ao desviarem o curso do rio Eufrates, eles encontraram túneis que davam dentro da cidade. Eles entraram por aqueles túneis e tomaram posse da Babilônia, sem derramar uma gota de sangue, exceto a do rei que foi morto naquela noite pelo mandado do Deus Altíssimo. Qual é a mensagem dessa sessão, irmãos? O juízo de Deus vem contra os pecadores impenitentes. Nenhum pregador gosta de falar de juízo. Nenhum de nós fala com alegria sobre juízo. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos meditar a respeito da ira de Deus, que nós precisamos meditar a respeito do juízo vindouro, porque esse juízo é certo. Ele vai acontecer, quer você fale dele, quer você decida evitá-lo. Esse juízo é certo. Esse juízo é justo. Deus não aceitará suborno dos ricos. Ele não terá pena dos pobres, que foram pecadores impenitentes. Ele não aceitará falsas testemunhas. Ele não receberá nenhum tipo de propina. Ele não aceitará nenhum tipo de esquema. Ele julgará segundo a verdade e segundo a reta justiça. Esse juízo de Deus que vem é um juízo implacável. Nenhum homem poderá pará-lo ou impedi-lo de estender a sua mão de julgamento contra nós, contra aqueles que estiverem debaixo desse juízo e dessa ira. Esse juízo de Deus, diz o Novo Testamento, é um dia de terror. É um dia de trevas, é um dia de assombro. Os homens nesse dia, os homens que não conhecem a Jesus Cristo, serão alvo da sua ira, fúria e punição. Irmãos, tenham certeza, se um homem poderoso como Belsazar molhou as calças diante de uma mão que escrevia na parede, como será que ficarão aqueles que experimentarem esse juízo no último dia? Qual será a reação? Qual será o desespero, o clamor, o choro, a angústia, o pavor, quando nós virmos entre as nuvens do céu aquele que foi crucificado, mas que agora é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Que pavor, irmãos! Que joelho tremente vai haver naquele dia, quando os homens pedirão as pedras que caiam sobre as suas cabeças, para que eles não vejam o terror do Altíssimo vindo contra eles. Ah, irmãos, esse juízo é certo, ele é justo, ele é implacável,
ele é aterrorizante. Mas para a igreja do Senhor, o dia do juízo é um dia de alegria. Assim como Daniel foi vestido de púrpura, assim como Daniel recebeu honrarias, que nada valiam naquele contexto, mas são um símbolo da honra que o povo de Deus vai receber no último dia. Era assim que os judeus deveriam ler esse capítulo 5 de Daniel. Quando os inimigos de vocês forem derrotados, vocês serão honrados. E assim que nós cristãos devemos ler o capítulo 5 de Daniel. Quando os inimigos de Jesus Cristo forem derrotados, esse será um dia de paz e de tranquilidade para a igreja. Sim, todos os opressores da igreja estarão esmagados debaixo dos pés de Jesus Cristo. Nossos irmãos que sofrem a opressão dos seguidores de Alá e Maomé, nossos irmãos que são massacrados debaixo da suposta religião de Buda, nossos irmãos que são destroçados entre os hindus, esses mártires que clamam dia e noite: até quando, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Eles festejarão. O Senhor Jesus Cristo vingará, trará vingança contra todos aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria que você visse isso no Novo Testamento, para que não haja dúvida de que isso não é a fantasia de um pregador que gosta de falar de coisas terríveis, mas essa é a promessa que nós temos da parte do Senhor. Abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia. É um dia de vingança contra os ímpios. É um dia de destruição, de penalidade contra aqueles que não obedecem ao Evangelho. Mas o que é esse dia para nós que somos atribulados, para nós que sofremos com o Senhor Jesus Cristo? Paulo diz, é um dia de alívio, é um dia de ter as lágrimas enxugadas, é um dia de ter as dores removidas, de ter as feridas saradas. A vinda do Senhor é um dia de alívio para a igreja. E ele diz mais, é um dia em que o Senhor vai ser glorificado e admirado por todos os que creram. Que coisa gloriosa! Enquanto os ímpios se escondem nas cavernas, o povo de Deus sai das catacumbas, o povo de Deus sai das igrejas escondidas, o povo de Deus sai das cavernas, das igrejas ocultas, sai até mesmo dos túmulos para fazer o quê? Para glorificar, para dar glória e para admirar a visão do nosso Senhor Jesus vindo entre as nuvens dos céus. É um dia de honra para nós. Sim, será um dia terrível. Mas para o povo de Deus, é um dia de receber vestes reais. É um dia de receber coroas. É um dia de sermos colocados em tronos para julgar o mundo. Ó irmãos, o juízo de Deus está vindo. Para nós é um dia de grande expectativa. Mas se essa não é a tua condição, se você não é alguém que ama o Senhor Jesus Cristo, se você não é alguém que serve o Senhor de todo o coração, se você não é alguém que se humilhou diante do Senhor, arrependido, confessando os seus pecados, esse é um dia para você tremer e temer. Esse é um dia para você se lembrar, terrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Mas diferente de Belsazar, essa palavra é dada a nós não como um juízo certo e inafastável, mas essa palavra é dada a nós como uma oportunidade de arrependimento. Você que está aqui nessa noite, você está ouvindo essas palavras severas, não porque Deus quer te destruir agora, mas porque a porta do arrependimento permanece aberta. Se você tão somente correr para as mãos do Senhor Jesus, se você tão somente se humilhar debaixo dessas mãos, se você tão somente confessar os seus pecados e crer em Jesus Cristo, você será salvo. Você escapará da ira vindoura. Se você tão somente se abrigar debaixo das fortes mãos do Deus que foi crucificado e morto, se você se abrigar debaixo dessas mãos agora, você está protegido para sempre. Ele será refúgio e fortaleza no dia da tribulação para você. Mas se você não se refugiar nessas mãos poderosas agora, tudo o que você pode esperar é que essas mãos esmaguem você debaixo da sua ira inaplacável. A mensagem que foi dada a Belsazar foi: você foi pesado na balança e achado em falta. Se você chegar no dia do juízo e colocar as suas obras sobre a balança, as suas melhores obras, a sua caridade, a sua generosidade, o seu amor ao próximo, tudo de bom que você puder lembrar que fez, se você colocar tudo isso na balança naquele dia, a mensagem para você será a mesma: pesado foste na balança e achado em falta. Como é que você pode ter segurança no dia do juízo? Como é que você pode ter confiança diante de Jesus Cristo quando Ele se sentar no trono para julgar os vivos e os mortos? É se você se aproximar daquela balança e disser, como diz o velho hino: nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. Que você coloque nessa balança não os seus méritos, mas os méritos de Cristo. Que você deposite nessa balança não o que você fez, mas o que Cristo fez. Que você diga diante dele: Senhor, não há obras, não há bem nenhum em mim, mas eu confiei na tua obra, eu descansei no teu sangue derramado por mim, eu repousei naquilo que o Senhor fez. Então o Senhor dirá: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. O Senhor dirá, como disse aquele ladrão, malfeitor e assassino que estava sendo crucificado ao lado dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não havia esperança para Belsazar, mas há esperança para você, se tão somente você se arrepender dos seus pecados e depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Como é que eu me arrependo do meu pecado? Talvez você se pergunte. Nosso catecismo diz que o arrependimento para a vida consiste de algumas coisas. A visão do pecado, você reconhece que pecou. A tristeza pelo pecado, você se contorce de saber que você quebrou a lei de Deus. A confissão do pecado, você reconhece com palavras diante do Senhor o que você fez. A vergonha pelo pecado, você se humilha e sente nojo. O ódio pelo pecado, você, se pudesse, cortaria a própria carne para apagar o pecado que cometeu. E por fim, o abandono do pecado, o retorno a Deus. O arrependimento envolve virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus, que é gracioso e misericordioso e rico em perdoar. Há esperança para você. Há esperança para todo pecador arrependido. Mas há um perigo muito grande acontecendo aqui e agora. O perigo de procrastinar o arrependimento. O perigo de dizer:
talvez no próximo culto. O perigo de dizer, talvez no próximo domingo. O perigo de dizer, eu vou dormir e amanhã eu volto a pensar sobre isso. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Não endureçais o coração. Lembre-se da verdade desse texto. Você não sabe se essa é a sua última noite. Essa foi a última noite de Belsazar. Talvez seja a sua também. Porque Deus julga com sentença de morte todo pecador impenitente. Arrependa-se dos seus pecados. Fuja da ira vindoura. Abrigue-se sob as mãos de Jesus Cristo. Corra para Ele e receba misericórdia. Porque só nas mãos do Senhor nós temos verdadeira salvação e verdadeira segurança. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, não nos permita adiar o nosso arrependimento, Senhor. Não nos permita procrastinar aquilo que é mais sério e importante na nossa vida. Não nos permita deixar para amanhã o arrependimento de que nós precisamos hoje. Salva os que estão perdidos entre nós e conforta a tua igreja com a esperança do juízo final. Em nome de Jesus. Amém.